Olá, meu nome é Daiane Marques, sou jornalista do Meta News 360, o seu jornalismo imersivo. E você pode conferir todo o conteúdo dessa entrevista especial através dos seus óculos de realidade virtual. Hoje é um tema muito especial para mim e com certeza para quem está nos acompanhando, porque nós vamos poder falar de uma região que é mega diversa, é o maior bioma da América Latina, que abrange os territórios brasileiros, colombiano, peruano, venezuelano, equatoriano, surinamês, guianense, e é um grande desafio, né? Tendo em vista em sua totalidade e integralidade, e não apenas por suas proporções geográficas. E o tema hoje é sobre a grandiosidade da Amazônia. E por este motivo que a nossa entrevistada também é mais do que especial, a socióloga, pesquisadora Márcia Oliveira. Obrigada, Márcia, por aceitar, né, este nosso convite, para estar participando com a gente deste tema, né, deste assunto. Seja bem-vinda. Obrigada, Daiane. É uma alegria estar aqui com você e com todos os que acompanham o programa. Ah, joia. A Márcia é cientista social, mestre e doutora em Sociedade e Cultura da Amazônia pela UFAM, mestre em Gênero, Identidade e Cidadania pela Universidade de Huelva, na Espanha, com pós-doutorado em Sociedade e Fronteiras na Amazônia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Roraima, pesquisadora dos Grupos de Estudos Migratórios da Amazônia, né, que é o GEM e UFAM, do Observatório das Migrações de Rondônia, da Universidade Federal de Rondônia, além de forte atuação na região, é assessora Caritas Brasileira e da Rede Eclesial Pan-Amazônica. E foi escolhida pelo Papa Francisco para ser uma das representantes no Sínodo da Amazônia em 2019. É importante também a gente deixar aqui registrado que as opiniões expressas, né, pela nossa convidada especial não refletem ou refletirão necessariamente as opiniões ou entendimentos das instituições às quais ela é afiliada. Bom, Márcia, a nossa primeira pergunta, né, é sobre a influência, né, da igreja na Amazônia. Né? Ela sofreu mudanças ao longo dos anos. Como que é a relação e a importância, né, das atuações das pastorais, assim como a Pastoral da Terra, do Indigenista e de outros grupos, né, assim como a Caritas, que tiveram destaque nacional ao se engajarem em questões dos povos amazônicos nas últimas décadas? Eu acredito que um ponto de referência nessa mudança, nesse reposicionamento da igreja na Amazônia, ocorre em junho de 1972, em Santarém, quando foi realizada a primeira grande assembleia da igreja na Amazônia, o famoso Encontro de Santarém. Né? Nesse encontro estava ainda presentes em organizado, estavam presentes Dom Pedro Casaldáliga, Dom Erwin Calter, Dom Moacir Greck, Dom Antônio Postamay, assim, dentre tantos outros bispos que na época estavam muito preocupados com duas questões centrais na Amazônia, a questão da floresta e a questão dos povos indígenas. Então, esse encontro, além de refletir sobre a situação, ele também resultou em um documento muito importante, o documento de Santarém, que reposicionou a igreja na Amazônia, que a partir desse ponto começou a assumir algumas frentes como prioridade. A principal delas foi a criação do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que assumiu, de fato, de direito, a presença da igreja junto aos povos indígenas, numa outra perspectiva, não aquela da aculturação, da imposição, mas naquela da convivência com os povos indígenas, de aprendizado, de contribuição na autogestão, na auto-organização dos povos indígenas, e a caminhada do CIMI, assim, vem desde então com um comprometimento muito profundo com a questão indígena na Amazônia. E a outra grande frente foi a frente que se preocupava muito na época com os impactos da abertura das grandes estradas, dos grandes projetos econômicos que estavam sendo implantados na região, principalmente na região de Carajás, na região
de onde hoje está todo esse complexo de mineração envolvendo todo o sudoeste do Pará, o nordeste do Pará, desculpa, e as grandes minerações que já estavam entrando na região, como a Paranapanema, no Amazonas. Diante desse desafio todo, a Igreja criou a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que desde então vem atuando em diversas frentes. Da CPT surgiram outros organismos, outras instituições, outras atividades articuladas pela CPT, mas que começaram a se dedicar mais à questão, por exemplo, dos atingidos por barragem, dos movimentos, de alguns movimentos também ligados à questão agrária, a parceria com o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, a Via Campesina e diversas outras iniciativas que passaram a pensar, por um lado, os impactos dos grandes projetos na região e, por outro, a sustentabilidade, a garantia da permanência dos povos camponeses na Amazônia. Então, aquele cenário de grande êxodo, mobilidade e deslocamento interno da década de 70 começou a ser acompanhado diretamente pela Comissão Pastoral da Terra, na perspectiva de retorno ao campo e cuidado da floresta, cuidado do campo, numa proposta de produzir alimentos sem destruir a floresta. Então, essas grandes frentes vêm marcando o posicionamento da Igreja há 50 anos. Nossa, é um trabalho árduo e permanente, né? E queria fazer também uma pergunta também de grande relevância, que é as questões migratórias. Assim como, né, a exploração ambiental, de trabalho, temos também a exploração sexual, a qual a mídia vem retratando, né? Tráfico de pessoas também, que é outro tema super sensível. Também temos que dizer que a gente não pode se perder, né, essa questão da cultura, das crenças, dos costumes, inclusive a permanência, né, das terras para os povos que já habitavam, né, a Amazônia. Não só os povos indígenas, mas também os povos ribeirinhos, os quilombolas. São temas realmente muito sensíveis e que está em constantes reportagens nas grandes mídias. A senhora que está, né, que tem, né, uma vida dedicada a essa região, você acredita que estes são os principais desafios sociais e ambientais na Amazônia atualmente? A questão migratória sempre foi olhada também com muito carinho pela Igreja da Amazônia, como também prioridade e como posicionamento, né? Desde a década de 70, diversas dioceses passaram a surgir por conta da chegada dos migrantes num processo de reocupação da Amazônia. Esse processo dirigido, gestado pelo governo federal, que na época era o governo militar, gerou diversos impactos na região, inclusive produziu muitos conflitos socioambientais. Os migrantes chegavam de outras regiões do Brasil, de modo especial do sul e do sudeste, e se deparavam com áreas ocupadas, né, com o direito de ocupação dos povos indígenas. Então, houve ali uma espécie de, eu costumo chamar isso de patrocínio, de grande patrocínio do genocídio na Amazônia, porque os governos, ao reorientar, ao indicar ou reinstalar camponeses em territórios indígenas, criou esse conflito, né, porque o camponês vinha com aquela ideia de que ele precisava defender a sua terra. A maioria vendeu tudo que tinha ou não tinha nada e veio justamente em busca desse sonho da terra. E de repente encontra essa terra ocupada, né? Então essa desocupação, né, com muita violência, com muitos conflitos, com muitas mortes, ela foi patrocinada pelo governo, porque ele jogou, né, uma classe contra a outra. No caso, jogou camponeses contra povos indígenas. O resultado disso foi um verdadeiro genocídio em toda a Amazônia, né? Com conflitos assim, muito intensos, com massacres de grupos inteiros, como ocorreu em diversas frentes ao redor das grandes estradas no Brasil, como aqui na Perimetral Norte, que está aqui recortando o estado de Roraima com o estado do Amazonas, a BR-164 também, que assim, os assentamentos ao redor dessas grandes rodovias federais, eles resultaram em intensos conflitos. Então, por um lado, você tem
tem esses migrantes que chegam e que vão também, e que também vão contribuir com a igreja, vão formar comunidades dioceses inteiras, né, e que chegam numa região patrocinada por um grande conflito. Então, assim, foi um desafio muito grande para a igreja até reposicionar também esses migrantes. E daqui eu tenho uma lembrança assim, muito cara, que é a de Dom Moacir Greck, que na década de 80, uma das cartas pastorais que ele escreve, ele convida os migrantes a conhecerem a Amazônia. Ele faz um grande apelo e diz, gente, a gente precisa conviver com a Amazônia. A gente precisa amazonizar. Então a carta dele, a convocatória dele era, vamos amazonizar, vamos nos deixar amazonizar. Ou seja, o convite era para que se conhecesse a Amazônia, para que se interagisse com a Amazônia numa inter-relação capaz de superar esses desafios todos, capaz de romper com esse conflito entre povos indígenas e camponeses e capaz de gerar uma nova sociedade nessa região. Então, desde então, para nós, o verbo amazonizar é um verbo muito caro e nos remete diretamente a esse reposicionamento dos migrantes, né? A partir dessa condução, dessa orientação, dessa presença da igreja, e os migrantes que foram chegando tempos depois, né? A migração ela sempre traz diversos impactos no sentido de, né, o sofrimento do deslocamento, o sofrimento do reposicionamento dos migrantes, são diversas questões que são implicadas. Por outro lado, a migração também, Daiane, é uma grande riqueza para a região. É a migração que traz essa troca de conhecimentos, essa troca de ciência, de tecnologias, a troca de experiências de outras regiões, os intercâmbios culturais, a interculturalidade, ou seja, é o migrante que faz circular toda essa riqueza, né? Então a igreja começa também a pensar o migrante nessa perspectiva, as migrações como um grande desafio, os migrantes na perspectiva de um processo de amazonizar incrível na região, né? E o grande convite sempre foi esse, né? Conhecer para conviver com a Amazônia, seus territórios, seus povos. Então, nesse sentido, a igreja, mais recentemente, com o Serviço Pastoral dos Migrantes, né, com a Caritas, com diversos organismos que acompanham os migrantes, vem insistindo, né, nessa perspectiva de que o migrante é uma grande contribuição para a região, para o território, mas o migrante também precisa de toda uma atenção, de todo um cuidado, de todo um acompanhamento, porque a migração traz também muitos percalços, dentre eles o trabalho escravo, o aliciamento, né? O tráfico de pessoas, traz ali a exploração descarada, né, da mão de obra dos migrantes, uma série de questões que precisam também ser consideradas, precisam também ser enfrentadas como igreja e como sociedade, né? O enfrentamento a essas violações aos direitos humanos dos migrantes tem sido uma marca da forma que a igreja vem acompanhando as migrações na região. Certo. Quais foram, né, pra gente falar um pouquinho do Sínodo da Amazônia, né? Quais foram os impactos para a comunidade local durante, né, o Sínodo da Amazônia, que foi uma importante assembleia convocada pelo Papa Francisco, realizada em 2019? O Sínodo foi um momento assim, muito especial da igreja na Amazônia, porque foi um momento para se repensar e avaliar a caminhada, avaliar a presença da igreja, os posicionamentos da igreja na região e criar algumas reflexões e pistas de planejamento pastoral, né? Então, o Sínodo foi esse momento extremamente reflexivo, avaliativo e, ao mesmo tempo, de grande importância para se planejar a ação pastoral da igreja nessa região. Eu diria que os frutos principais do Sínodo foi justamente a metodologia da escuta, né, de parar tudo e escutar, conhecer mais profundamente a região, conhecer os seus povos e o território. E, num segundo momento, a realização desse grande diagnóstico, né, o próprio documento final do Sínodo da Amazônia trabalha com essa perspectiva do diagnóstico na sua primeira parte. E esse diagnóstico ele serviu justamente para replanejar a ação pastoral da igreja em toda a Amazônia. Então, nós aqui estamos vivenciando esse processo pós-sinodal porque o planejamento ele é a médio e longo prazo, né? Então, assim, os impactos são os mais positivos possíveis, de modo muito especial agora, preparando o Sínodo Universal, né, o Sínodo Geral da Igreja. A nossa experiência sinodal, ela nos faz, assim, muito partícipes
e muito ligados muito diretamente com esse processo sinodal, por já termos vivenciado como uma espécie de ensaio, né? Nós ensaiamos o Grande Sínodo numa pequena experiência que foi o Sínodo da Amazônia. Então, eu acredito que os resultados continuam muito presentes e ainda continuarão por muito tempo, porque o planejamento ele é permanente, né, Daí? É uma sementinha que foi plantada e vai sendo regada, adubada para colher os frutos, né? Eu estou aqui hoje em São Paulo, na capital, sou do interior de São Paulo. Para quem está longe, que deseja participar, né, um pouquinho de todo desse processo, ajudar a promover, ajudar também até mesmo na preservação, né, da cultura, da floresta, enfim, dos povos, que faz parte da cultura brasileira, né, como de outros países também. O que a gente pode fazer, assim, para uma pessoa comum, assim como eu que estou aqui em São Paulo hoje? Acho que a principal questão, Daiane, é conhecer a Amazônia, conhecer profundamente esse território. O estudo é muito importante nesse sentido, mas a vivência também. Então, quem puder vir passar um calorzinho aqui com a gente, conhecer, né, a nossa culinária, comer o nosso jaraqui com farinha, né? Pisar no chão da Amazônia é muito importante para ter essa experiência da Amazônia, né? Mas acho que o ponto central continua ainda conhecer profundamente esse território e ter como perspectiva o bioma, que é um dos mais diversos do planeta, mas ao mesmo tempo é um dos mais frágeis do planeta. Né? E esse bioma que é responsável, por exemplo, pelo equilíbrio climático de toda a América Latina. Então, quanto mais eu conhecer essa Amazônia e saber que essa floresta, ela é aquela que consegue produzir chuva e distribuir essa chuva na América Latina inteira, eu vou entender, por exemplo, que o Chuí, lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma das maiores secas da sua história, precisa da Amazônia em pé, precisa da floresta. Então, quanto mais eu conhecer o bioma, a funcionalidade socioecológica do bioma, quanto mais eu for capaz de entender a importância dessa floresta para outras regiões do Brasil, mais eu vou compreender a importância da defesa da Amazônia e dos seus povos, do seu território. Então, acho que o convite que eu faço é de conhecer mais. Se for possível nos visitar, muito bem-vindos. A casa é de quem chega, né? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mas se puderem estudar mais, conhecer mais a Amazônia, isso já faz uma grande diferença, porque só pelo conhecimento é que a gente é capaz de assumir posicionamentos, né, não equivocados e que, de fato, sejam capazes de nos ajudar a entender a importância desse bioma para todo o planeta, né, mas de modo muito especial para regular o clima na América Latina. Certo. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal, né? Eu sei que são mais de 30 anos de dedicação, de estudos e pesquisas, né? Que hoje a senhora traz, né, um olhar diferente, muito provavelmente de quando a senhora chegou na região. Se não me engano, a informação, acho que a senhora é mineira, né? E tudo que você já observou, tudo que a senhora, né, já experienciou, digamos assim, aí na Amazônia, o que hoje ela representa para a sua vida? A Amazônia é casa, Daiane. É casa comum, é a casa que a gente fez a opção, né, de viver e conviver com ela no dia a dia. Eu estou há mais de 30 anos, como você pesquisou aí na minha trajetória, não é nada, escapa ao jornalismo. Estou há mais de 30 anos nessa região. Muita gente, né, que loucura é essa, naquele calorão, aquele fim de mundo? Também pode ser o começo do mundo, né? Então, eu olho sempre a Amazônia como essa perspectiva de começo de mundo e não de fim das coisas, né? Então a gente acaba assim, se envolvendo, se deixando encantar e, por que não, se deixando amazonizar, né? Que é se deixar também envolver pelos encantos dessa região, as lutas dos seus povos, os sofrimentos, a violação de direitos humanos. Então você acaba se envolvendo a tal modo que você reduz a sua vida ou resume a sua vida, né, nesse comprometimento com os povos dessa região e com a luta, né, que esse território representa para todo o Brasil. É um pouco nesse sentido também muito íntimo, né, muito pessoal de relação com o território.
Tá joia. Eu agradeço, Márcia, por essa participação, trazer informações, pela sua disponibilidade de poder compartilhar um pouquinho informações tão relevantes sobre a Amazônia. Muito obrigada mesmo por contribuir com o nosso projeto e trabalho. Sempre uma alegria muito grande, estamos à disposição. Sempre que puderem, visitem a Amazônia, convivam conosco e com o nosso território. Será um prazer, com certeza. Eu vou me organizar até para levar minhas filhas, levar a família toda para conhecer essa riqueza. Obrigada, viu? Eu agradeço também ao meu parceiro de pós-graduação, Rafael Matos, que contribuiu com este trabalho no projeto, na pesquisa, na elaboração do roteiro, de todo este tema proposto. E eu encerro por aqui mais essa participação, lembrando que você pode conferir todo o conteúdo com seus óculos de realidade virtual e ter assim uma experiência mais imersiva dessa entrevista. Obrigada e até a próxima!